Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: o homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhes disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. Que vou fazer? Para cavar, não tenho forças. De mendigar, tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então, ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Eu vos digo: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, como podemos conceituar a vida humana? Em breve palavras, e fazendo uma leitura rápida do evangelho que acabamos de ouvir, como poderíamos, ou o que poderíamos dizer sobre a vida humana, sobre a vida do homem? A vida do homem, meus irmãos, nada mais é do que um ato de escolha. A nossa vida, ela é alicerçada nas escolhas que nós fazemos.
Se nós sabemos escolher, e se sempre temos a graça de escolher aquilo que é bom e saudável, teremos uma vida feliz. Mas, se errarmos nas nossas escolhas, teremos uma vida angustiante. Uma vida triste. Sem sentido. No Evangelho de hoje, o Senhor nos chama a atenção a duas realidades. A primeira delas, saber administrar a vida que tem. Queridos irmãos e irmãs, como é breve a vida humana. Por mais idade que já tenhamos, quando chega-se o dia de partir, quando chega-se o dia da morte, ela torna-se breve. É assim a vida. Por mais que alguém chegue a 100 anos de idade, a 200 anos de idade, se assim for possível, se ele não viver bem os seus anos, no final da vida, a pergunta será essa: o que eu fiz? O que foi esses 100 anos de vida? O que foi para mim ter vivido tanto tempo? O que semeei? O que deixei para os meus de bens espirituais? E nós nos esforçamos tanto, trabalhamos tanto, nos consumimos tanto, para deixar para os filhos, para os netos, uma herança satisfatória. Mas às vezes nos esquecemos de deixar o essencial. A virtude de amar. No Evangelho de hoje, o Senhor nos chama a atenção, em primeiro lugar, ao modo que administramos, que orientamos a nossa vida. Porque, na verdade, meus irmãos, os bens materiais e os prazeres da carne, eles passarão. Assim como passará a nossa idade, assim como passará a nossa juventude, assim também passará a nossa vida. Por isso que a pergunta central que o Senhor nos faz nesse domingo é essa: de que modo você está administrando a sua vida? E aqui eu nem gostaria de entrar na parte financeira. Como você está administrando o financeiro da sua vida? Porque isto também influencia na nossa felicidade. Isto influencia na sua felicidade. Por exemplo, uma pessoa que deve muito e que deve a todos e que não tem como pagar,
chega em um momento que entra em crise. Porque não encontra respostas diante das exigências da vida. Entra em parafuso. E a depender da situação, é capaz até de enlouquecer. Por isso, meus irmãos, o evangelho de hoje, ele é um evangelho bastante profundo, porque ele nos chama a atenção do modo como nós administramos a nossa vida na sua totalidade. Começando pelo nosso comportamento e atingindo todas as nossas áreas. Do financeiro à vida moral. Da vida moral aos nossos relacionamentos. Dos nossos relacionamentos aos nossos sonhos, aos nossos projetos. A vida cristã, meus irmãos, não é e nem pode ser uma vida desorientada, desorganizada. Todos nós somos chamados a um projeto de vida. E todo projeto, ele tem que ser primeiro avaliado. Como anda a sua vida? O que é que você primeiro precisa organizar na sua vida para ser feliz? É essa a grande mensagem do evangelho de hoje. Será que na sua vida tudo tem valor? Será que tudo na sua vida é importante? Procure descobrir na sua vida o que de fato tem um valor que não passa. Aquilo que para você tem um valor significativo e que por coisa alguma você abre mão, isto é valor para você. Você deve começar a administrar logo. Comece administrando as suas emoções, os seus sentimentos, os seus sonhos, os seus projetos, a sua história. Depois que você já tiver interiormente sido organizado, comece agora administrando a sua casa, a sua família. E administrar a casa aqui não significa apenas pôr comida na mesa, pagar as contas e pronto. Uma administração dessa é pouca. Eu não preciso ser família para ser um administrador desse tipo. Começar a administrar a família significa, em primeiro lugar, quem e o que na minha família é mais importante. Quem na minha casa precisa de cuidados? E começa desse modo a administrar os relacionamentos em casa.
seu relacionamento com os filhos, com o esposo, com a esposa, com os pais. Percebam, meus irmãos, que os frutos serão outros. A convivência será outra. Quando você colocar em primeiro lugar o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. E aqui é importante tomar consciência de que o bem-estar da pessoa humana não se reduz aos bens materiais. É uma segunda dimensão do Evangelho de hoje. Vós deveis escolher a quem servir, pois não podeis servir a Deus e ao dinheiro. E aqui, meus irmãos, não é que o dinheiro seja um mal, sobretudo quando ele é fruto do trabalho honesto, do suor do rosto. A questão aqui é nós tomarmos consciência de que até mesmo o nosso dinheiro, ele deve estar a serviço de Deus. Até o nosso dinheiro. Desse modo, não sou eu que devo estar a serviço do meu dinheiro, dos meus bens, das minhas coisas, do meu mundo, mas é a minha realidade que deve estar a serviço do meu Deus. Claro, meus irmãos, que dinheiro aqui no Evangelho é sinônimo de tudo aquilo que aparentemente aos nossos olhos tem valor, mas que passa. Então, o que Jesus quer nos dizer é que nós não podemos ter na vida dois senhores: Deus e o mundo, Deus e o demônio, Deus e o dinheiro, Deus e o pecado, Deus e os prazeres. Não existe cristianismo light. O cristianismo sincero, ele exige de cada um conversão, mudança de vida, mudança de mentalidade. Ser cristão não é fazer parte daquela ou dessa religião cristã. Ser cristão é se colocar no caminho com a cruz aos ombros, seguindo o seu divino mestre. Só que no mundo de hoje, meus irmãos, como tem sido difícil seguir ao divino mestre. No mundo de hoje, como tem sido difícil fazer boas escolhas. Nós estamos em uma geração
que infelizmente não sabe escolher. E por que não sabe escolher? Porque não se demora em pensar. Toda escolha, ela exige de nós reflexão. Ninguém pode escolher algo se primeiro não parar e pensar e refletir. Senão, correrá o risco de se perder nas suas escolhas. Quantas escolhas erradas nós fizemos? Quantas escolhas erradas você fez? Eu fiz ao longo da vida. E quando nós nos deparamos com a consequência das escolhas que fizemos, quando nos damos conta da dimensão do que foi a escolha, aí colocamos a mão na cabeça, mas já é tarde. Junto às nossas escolhas deverá estar a nossa consciência. Pois será, meus irmãos, a nossa consciência, e aqui existe a diferença da consciência cristã da consciência pagã. A consciência cristã, ela tem certeza de que todas as suas escolhas devem brotar da sua relação com Deus. Nasce de uma vida de oração amadurecida na fé. É interessante como Jesus nos dá o exemplo disso. Sempre que Jesus está prestes a fazer uma escolha, ele primeiro reza. Ele tinha que escolher os 12. Ele tinha que escolher os seus seguidores, para neles constituir a sua igreja. Ele não saiu apontando, porque tinha que fazer logo, como se tivesse que prestar contas ao Pai. E por isso faz de qualquer forma, de qualquer jeito. Não. Ele primeiro pede orientação ao Pai. Ele primeiro se recolhe em oração. E na oração, ele escolhe os 12. Quando ele está prestes a iniciar a sua vida pública, decisão marcante na sua vida, ele se recolhe 40 dias no deserto. Ele reza, ele jejua, e depois ele escolhe. E escolhe fazer a vontade de Deus. Quando ele está próximo da paixão, ele sobe ao monte para rezar. E na sua oração ele diz: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, mas faça a tua vontade. E quando ele sai dali, ele já sai para ser condenado e entregue à morte. Percebam, meus caros irmãos, todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões devem primeiro passarem pela maturidade da nossa fé.
só depois nós escolhemos. Depois que rezarmos, depois que refletirmos, aí sim é feita a escolha. E se mesmo assim a escolha não sair da forma como gostaríamos que saísse, a consequência é outra. A aceitação é outra. Porque foi uma coisa pensada. Foi uma coisa rezada. Foi uma coisa refletida. Por isso Deus me dará a luz de resolver a situação ou o problema que eu criei. Mas na maioria das vezes, o que é que fazemos? Agimos sem rezar. Escolhemos sem refletir. E o fruto é uma consequência desastrosa. No Evangelho de hoje, 2 lições o Senhor deixa para nós. Primeira delas, saber administrar bem a vida que o Senhor vos confiou. Lembrem-se, a vida é o maior de todos os bens que o Senhor vos confiou. Quem não sabe administrar a vida que tem, não saberá administrar os outros bens. Em segundo lugar, a mensagem que ele deixa para nós é o de escolhermos conscientes. A vida é formada de escolhas. Aprenda a escolher e você aprenderá a viver. Que o Senhor, portanto, nos dê esta graça e que Ele derrame sobre nós o seu Espírito, dando-nos a capacidade de administrar e de escolher segundo a sua santíssima vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.